Você vai continuar de dentro de casa, né, no seu, entre aspas, nandomorismo. Eu não sou a bosta do favelado. Eu não quero viver numa favela. O cara que mora na favela não é um bosta no favelado. Vai, só vem. Só vem que os caras estão me empurrando. O Arthur tá me puxando. Vai, já tira. E a pergunta que eu vou deixar é o seguinte, beleza, vocês vieram, da hora, encheram a casa, meu, animal. É rapidinho. Amanhã, qual vai ser a postura? Você vai continuar de dentro de casa, né, no seu, entre aspas, nandomorismo, né, criticando, nossa, esses peitos são muito idiota, nossa, lá vai o gado compartilhar a favor, e você mesmo não tá fazendo o teu? Pô, cara, durante tantos anos a gente carregou a camiseta do MBL, agora a gente tem orgulho de carregar a camiseta de um partido que é de fato novo. Tá limpinho, não tem absolutamente nada, que é o Partido Missão, que tem as melhores propostas, vocês, aliás, é o único partido que tem proposta, né? Ou você vai falar que o Valdemar da Costa Neto tem um livro amarelo, ele não tem, né? Nós temos, de fato, algo que a gente tem que ter muito orgulho daquilo que a gente construiu e da gente ter a curiosidade de ser um early adopter, né? De ver o produto no início e falar, porra, isso aqui me interessa, isso aqui é bom, eu participei da construção disso, e se eu não participei da construção, eu entendi rápido que isso é bom. Você tem que ter orgulho disso, cara, porque você passou por coisas que a outra galera ficou, entendeu? Quando veio vamos ser sinceros, quando veio a peneira da inteligência, essa galera toda ficou e você passou, né? Porque o lance é o seguinte, cara, a gente é melhor do que esses caras, só que muitas vezes a gente tem vergonha de expor o quão melhor a gente é. Principalmente vocês aqui, que vocês estão num ambiente amplamente bolsonarista, apesar de que, tá, sem querer me estender muito, mas a gente foi para a região de Chapecó, etc. E, cara, eu senti um bolsonarismo muito fraco. Até o Renan estava explicando que lá, como tem muitas cooperativas e tal, a esquerda já foi muito forte lá. O bolsonarismo não é tão forte, mas vindo mais para cá ia ficar, né? Inclusive a rádio que você participou, a rádio mesmo, é Simpatia? A Simpatia que a gente participou, Campos Novos, né? O próprio cara falou, mano, eu não entendo como as pessoas podem ser tão doentes pelo Flávio Bolsonaro. Eu falei, porra, que legal, velho. Então tenham certeza disso, tá? Que vocês vão apresentar um cara que é muito encantador e que o cara vai falar, puta bicho, posso falar? Animal mesmo. E só uma sugestão, acabamos de lançar uma revista Valete do Xandão, né? Os superpoderes dele e tal, não sei o que lá, e agora ele no Corner, né? Essa revista é um enorme conversor de bolsonarista. Você vai entregar uma revista dessa pro teu tio bolsonarista, ele não vai ter como discordar de nada que tá ali. O cara fala, porra, o único projeto que os caras vão... Aí você fala, cadê a revista do Flávio? Cadê a revista do Valdemar? Cadê a revista do projeto que você apoia, que não tem? Façam isso, cara, e eu tenho certeza que esse ano nós vamos fazer a diferença. Beleza? É isso aí, valeu. E não deixa de ser muito louco que na representação oficial do que é o Brasil, é uma favela no Rio de Janeiro, algumas coisas na Amazônia e alguma coisa no Nordeste. Não há bandeira nenhuma lá, mas há a bandeira do Brasil aqui. Há uma vontade muito grande em construir Brasil por parte de brasileiros que não são vistos como brasileiros. Vocês não acham isso paradoxal? Isso é muito louco. E aí o bolsonarismo ficou grande aqui e a gente tem que entender, porque a gente tem que ser generoso com os pais de vocês. Os pais de vocês construíram, ralaram e trabalharam e falaram, pô, agora eu quero ver o fruto do meu trabalho como nação. E eu não sou reconhecido. Mas, pô, parece que esse capitão aí me reconhece como parte disso. Porque parece que o sistema de valores dele é o mesmo que o meu. E foi isso que as pessoas falaram, ele é cristão, ele é patriota, ele é de direita, ele não é vagabundo. A única coisa que a galera não se ligou é que ele não era nada disso. Tirando esse ponto, as identificações simbólicas estavam acontecendo, não estavam? O pessoal tá aí, eu sou trabalhador, eu sou cristão, eu gosto do Brasil, eu não gosto de vagabundo. Então perfeito, eu sou como esse cara. Ele é literalmente eu. Pois bem, essa identificação começou a gerar esse senso de pertencimento. E não foi à toa que os sulistas foram os mais ávidos em apoiar o Bolsonaro até os momentos mais insanos do Bolsonaro. A quantidade de sulista que ficou na frente de quartel, galera, cruzou qualquer limite do aceitável. Muita gente. Mas assim, se for rodar Santa Catarina inteira, a quantidade era gigantesca. E assim, aquelas pessoas estavam acreditando, que as urnas foram fraudadas, 2, que aqui ia virar comunista, 3, que vocês iam comer os próprios cachorros, certo? Havia uma tese da comida de cachorro. 4, de que ia ser todo mundo preso. 5, que a China estava encostando um porta-aviões já aqui na porta. Então, aquelas pessoas foram levadas a um nível de neuroticismo e ilusão muito grande e foram usadas como bucha de canhão. E aí, talvez os sulistas aprenderam uma coisa sobre ser brasileiro. Os catarinenses, muito. Que no fim do dia o político vai te usar e vai te cuspir, como sempre, como fazem no Maranhão, como fazem na Bahia, como fazem em São Paulo, como fazem no Rio.
E aí vocês persistiram, o Lula ganha, e vocês persistiram trabalhando e a vida vai rodando. E aí a gente precisa reentender que, com a traição do bolsonarismo, com o fracasso do bolsonarismo, mas com o sentimento de que vocês precisam ser vistos como Brasil, vocês têm um papel a construir nessa sua relação com o Brasil oficial. E aqui estamos nós hoje à noite. Por isso que eu queria fazer esse processo de nos situar ao longo da história, ao longo do tempo. O que nós estamos fazendo juntos? Nós estamos criando um projeto para um país que precisa fazer sentido para todo mundo. E o Brasil não faz sentido para todo mundo. O Brasil não faz sentido para vocês. E se eu olhar direitinho, até a galera do Maranhão, nas cidades pequenas que eu visitei, que vivem de Bolsa Família, o Brasil também não faz nenhum sentido para essas pessoas. Eu vou dizer que mesmo lá em São Paulo, o Brasil já não faz sentido nenhum para mim. A ideia da Federação Brasileira é uma mentira que ela é sustentada apenas com uma propaganda maluca, que vende os nossos vícios como se eles fossem as nossas virtudes, que vendem os nossos defeitos como se fossem as nossas qualidades. Eu não sou a bosta de um favelado. Eu não quero viver numa favela. O cara que mora na favela não é um bosta de um favelado. Aquelas pessoas precisam desesperadamente serem vistas como brasileiras. E nós precisamos resgatar o que há de melhor em nós, senão todos nós vamos favelizar nossa mente. Eu não quero que o Brasil seja o país da favela, da bunda da Anitta. Eu não quero que o Brasil seja o país do auxílio. Eu não quero ser visto como um indígena de cocar perante o mundo. Eu quero ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. Eu quero ver um país em que todo mundo possa andar na rua sem ser roubado. Eu quero ver um país em que as pessoas tenham moradia, que as pessoas possam morar em casas dignas, que elas possam ter bairros que as pessoas conhecem os nomes das outras pessoas e possam confiar umas nas outras. Eu quero ver um país em que os impostos sejam justos. E eu quero viver num país, e aí vem a grande ambição, que aqui parece assim, aquela coisa singela, não, eu quero ver um país que eu possa ser feliz, eu não quero só ser feliz. As grandes nações da história não se preocuparam em ser feliz, elas se preocuparam em estar na história, construindo o nome do seu povo. Imagina se a preocupação dos romanos fosse ser feliz, se os gregos estivessem lá com os persas na porta deles, não, eu quero ser feliz. Alguns até queriam. Nós temos que ser, e a federação só vai fazer sentido, se nós formos uma das 5 nações mais importantes do mundo. E é isso que eu vim propor para vocês aqui. Nós precisamos ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. Que significa estar junto com China, Índia, Estados Unidos e Rússia, decidindo o que importa. Em termos de tecnologia, em termos de armamento, recursos humanos e recursos naturais. E eu digo mais, se nós não formos uma das 5 maiores nações do mundo, o Brasil tem que acabar. Porque o Brasil não fará sentido nesse dia. E mais, o Brasil não sendo uma das nações mais poderosas do mundo, ele não vai ter como se defender dessas outras nações. Nós estamos lotados de recursos naturais, nós temos água, nós temos terra abundante, agricultável, nós temos um território em um ponto estratégico para o mundo, um ponto de passagem entre o Oriente e o Ocidente, um território que não está distante de uma África que vai ser um grande reservatório de população para o mundo nos próximos anos, nas próximas décadas. Em resumo, nós temos que ter grandes ambições. Existe um problema fundamental na minha cabeça quando eu penso em Brasil, que é aquele jeitinho brasileiro. Uma proposta que o Renan sempre fala é o banho de lei e ordem. Isso faz total sentido, mas eu não tenho certeza com a capacidade que o brasileiro entende e interpreta todas essas possibilidades, o jeito que ele resolve as coisas, ele vai abraçar isso de uma maneira, digamos que legítima. Eu queria entender como isso, na prática, faria sentido para o brasileiro internalizar isso, sendo que a gente está falando de um pequeno prazo. Na minha cabeça isso funcionaria a médio prazo. Mas é médio prazo. Existem 2 coisas. Uma enorme sanção com alta capacidade de implementação e de punição, e a outra é transformação disso em cultura, em hábito e cultura. Vamos lá. Aqui tem uma placa escrito não fume, certo? Tá aqui. Cara, filma que isso aqui dá até um vídeo. Tem uma placa não fume. Todo mundo fumava no Brasil em áreas fechadas. Balada, bar, restaurante, avião. Passou uma lei proibindo o estabelecimento e o usuário do cigarro de fumar. O brasileiro se adaptou rapidamente e isto desapareceu. Primeiro por conta da implementação da lei da ordem e segundo por conta da cultura. Capacete. Você deu um exemplo bom, eu vou falar outro. Até 1993, 94, eu andava, o Arthur vai lembrar, sem cinto de segurança. Você vai lembrar também, você também. Era coisa de boiolas, assim, de segurança. Tipo, pelo amor de Deus, você não vai ficar assim. Não se usava cinto de segurança. Não usava. Aí veio com a lei, mas que absurdo, né? Quando vê, assim, as outras pessoas hoje não se usam segurança no banco de trás. O hábito
vem primeiro com a norma e com a sanção e depois se torna cultura. Então, isso já acontece com nós brasileiros. Isso já acontece, é uma realidade. E mesmo sem você precisar ter medo de tomar uma multa, você usa o cinto porque é melhor, você não quer, né, morrer. Então, é um processo de conscientização. Outras coisas que eu aconselho, jogar lixo na rua era a regra para todo mundo, inclusive classe média. Classe média alta jogava, as pessoas jogavam no Brasil. Estavam tomando uma, sei lá, o típica coisa, um brasileiro dirigindo o carro, tomando uma cerveja e jogando a lata pela janela. Isso era um clássico, mas era um clássico assim, geral fazia isso. Isso se alterou. O coradinho é o seguinte, meu velho, aquelas pessoas tomam decisões econômicas. Se a pessoa perceber que ela vai ser multada, eu meti uma câmera lá, tá lá filmando o dia inteiro. O cara foi depositar, sério, foi com uma sacola, tinha um sujeito, ele foi com uma sacola com o cachorro, tava um focinho do cachorro morto assim pra fora. Aí ele foi pegar e fez assim, ó. Ele tacou o cadáver do cachorro ali. As pessoas jogavam um saco de lixo ali. Por quê? Porque sim. Ninguém ali se importou em botar uma caçamba. Porque esse é o lance também do cidadão eterna vítima. As pessoas poderiam se organizar para, já do que o Estado não supriu, vamos botar a gente uma caçamba? Ninguém se importa. Porque ali o senso de comunidade é zero. Mas, onde começa? A lei e a ordem, o cara vai parar de jogar as coisas. É impressionante, as pessoas reagem a isso. Depois isso vira cultura. Pessoal, o nome desse cara aqui é Fernando Papai. Aê, papai! Vai, papai! Ai, papai! 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 Aê! Papai! Papai! Papai, papai, papai! Pra Heloísa Forbice. Heloísa Forbice, um abração, tamo junto. E aí, vamos, junta aí. Vamos, nós somos poderosos aí. Valeu, galera. Valeu, porra! Vai, só vem. Só vem que os caras estão me empurrando, o Arthur tá me puxando. Vai, já tira. Vai tirar foto, Nando, vai. Vai, rápido. Valeu, Tem outra agenda. Rapidão. Vai, bora. Aí. Valeu, meu irmão. Valeu, Obrigado, bom pessoal. trabalho aí.